Então vamos lá. Oi, gente, boa noite. Para vocês que vão nos assistir na quinta, bom dia. Me chamo Sara Radassa, estou no segundo período da Faculdade de Arquitetura. Hoje, meus amigos Caio Ragnar e Joyce Ingrid, temos a honra de conversarmos com uma das maiores referências do Brasil, a doutora Elza Baracho. Doutora Elza, é um prazer imenso tê-la aqui conosco. Para começarmos, a senhora poderia se apresentar e nos contar um pouco sobre a sua trajetória? O prazer é todo meu, viu? Fico muito feliz. E vamos lá, vamos conversar. A senhora poderia nos falar qual foi o local e o ano que a senhora concluiu a sua graduação? Posso, claro. Eu concluí em 1982 pela Faculdade de Ciências Médicas de Belo Horizonte. Aqui em Minas, nós tínhamos só a Faculdade de Ciências Médicas, depois de uns 2 anos ou 5 anos depois, é que o curso de fisioterapia foi também contemplado na Universidade Federal de Minas Gerais. Entendi. A senhora fez alguma pós? Eu fiz uma pós-graduação em saúde pública e depois um mestrado em ciência da reabilitação na Universidade Federal de Minas Gerais. Caramba, muito boas. Mas esse mestrado, ele só veio depois. Por que ele só veio depois? Porque a área não era conhecida. Então, eu tive que me dedicar muitos anos na prática clínica. Então, eu precisava de sustentar, de segurar a prática clínica. E faltava-me tempo, né, para poder dedicar a um estudo de pesquisa. E foi aí que eu entrei na Universidade Federal de Minas Gerais, depois de um certo tempo, já estabelecida, com o nome já estabelecido, e hoje eu participo de trabalhos de pesquisas por essa universidade, né? E também por tendo outros vínculos, entendeu? Entendi. Como é que a senhora se sente assim, tendo sido a pioneira assim, da fisioterapia pélvica aqui? Na realidade, eu nem me sinto a pioneira, porque a gente sabe que tem outras pessoas também que trabalhavam nessa área, mas nós trabalhávamos muito isolados, cada um numa região. Eu vou falar uma coisa que talvez vocês desconheçam. Depois de muito tempo, eu fiquei sabendo que a professora Lurdinha, da Paraíba, tá? Especialmente de Campina Grande, ela já fazia um trabalho há muito tempo com adolescentes grávidas. Na nossa época, na década de 80, não existia igual agora essa facilidade de comunicação. Nós só nos encontrávamos em algum congresso, né? E era assim, muito difícil ter alguma palestra na área da saúde da mulher, que antigamente era chamada de ginecologia obstetrícia, em qualquer congresso, principalmente no Congresso Brasileiro de Fisioterapia. Então, quando tinha alguma palestra, nós nos encontrávamos, poucas pessoas, 3, 4 pessoas nesse país inteiro, né, distribuído em cada estado, que a gente se encontrava, e a gente sabe, né, que uma só durinha, ela não faz verão. Então, a gente precisava de mais pessoas trabalhando na área. E aí foram surgindo algumas pessoas alguns profissionais que estavam gostando e começaram a dedicar. Porque uma área, quando não é conhecida, ela não é bem remunerada. Então, tem isso também, né? Então, assim, houve muita dificuldade, houveram muitas dificuldades quanto à aceitação e mesmo à procura do profissional para ficar nessa área. Várias colegas minhas começaram comigo, largaram no meio do caminho, ainda falava comigo assim, eu não quero fazer o que você está fazendo, esse caminho é ruim, esse caminho não dá dinheiro, esse caminho não é o que eu quero. Então, a gente sempre deixando essa lacuna, né, ficando uma lacuna, porque não era nenhum mercado que atraía para ninguém, né? Então, não era um mercado que tinha uma atração para o fisioterapeuta buscar. Então, foi tudo muito difícil, até que no século atual, né, isso é século passado, no século atual, a partir do ano 2000, as evidências científicas começaram a brotar.
Então, alguns profissionais, principalmente profissionais que são professores universitários, né? A área começou a aparecer graças às evidências científicas que foram surgindo. Então, nós temos que ser muito gratos aos fisioterapeutas pesquisadores, porque eles ajudaram a legitimizar, né, a dar uma identidade para a área da fisioterapia, que hoje é chamada de saúde da mulher. Em 2005, vou aproveitar e vou falando, em 2005 foi criado a Abrafisme, Associação Brasileira de Fisioterapia na Saúde da Mulher. O objetivo de criar a associação era exatamente reunir mais pessoas que gostavam, que estavam na área, para que a gente pudesse fazer trabalhos juntos, né? Então, a gente começa a ver aí o mundo corporativo aparecendo, né? E aí, professora Cristine, professora da USP de Ribeirão Preto, ela me chamou para que eu compusesse uma chapa com ela para criar a Associação Brasileira de Fisioterapia em Saúde da Mulher, que foi no ano de 2005, no Congresso Brasileiro de Fisioterapia em São Paulo. Então, nós criamos a associação sem nenhum vínculo, sem nenhum centavo, sem nenhum dinheiro. Nós precisávamos fazer a legalização da associação com advogado, não tínhamos dinheiro para pagar. E aí eu dei um curso, eu me lembro muito bem, dei um curso lá em Ribeirão Preto, e todo esse curso que eu dei, o dinheiro foi destinado a dar o primeiro empurrão para a associação. Hoje a nossa associação é uma das associações mais reconhecidas em fisioterapia, e a gente tem feito grandes trabalhos, né? Grandes conquistas. Professora Cristine Onsi, que foi presidente, ela continua diretora científica da associação. Hoje ela nos representa internacionalmente. Hoje ela é presidente internacional de fisioterapia em saúde da mulher, né? Das associações de fisioterapia em saúde da mulher. Então, a professora Cristine, ela tem um grande mérito, né? Por fazer também tudo isso aí acontecer, tá? Hoje, qual é a sua área de atuação e qual é o seu local de trabalho? Meu local de trabalho é no consultório, tem uma clínica, né? Eu atendo juntamente com a professora Raquel, professora Juliana, todas são professoras universitárias e nós trabalhamos juntos atendendo os pacientes. E a professora Cristiane Brant, Kika. A Kika se destina a um trabalho postural. A gente sabe o quanto que o trabalho postural, quanto que algumas cadeias musculares, elas podem agir diretamente no assoalho pélvico, né? Trazendo aí uma tensão dessa musculatura. E esse olhar do todo para essa estrutura do assoalho pélvico, desse chão pélvico, faz muita diferença nos desfechos, nos resultados do nosso trabalho. Então, a professora Cristiane, ela faz isso. A professora Raquel, ela atende todos os pacientes que são encaminhados juntamente comigo. Nós atendemos a área da ginecologia, da obstetrícia, né? E principalmente das mulheres com incontinência urinária, com prolapso dos órgãos pélvicos. E a professora Juliana Magalhães, ela se dedica às disfunções do compartimento posterior, né? Da coloproctologia. Então, ela trabalha aí reabilitando as deficiências musculares que vão impactar algumas condições de saúde, assim como constipação intestinal, incontinência anal. Incontinência anal, quando a gente fala anal, nós estamos falando tanto da fecal quanto de flatos, né, dos gases, tá? Então, a professora Juliana, ela é destinada a atender os pacientes coloproctológicos. No local de trabalho da senhora, quais os casos clínicos ou patologias que aparecem mais frequentemente? A gente é meio referência aqui em Minas, sabe? Em Belo Horizonte. Então, todos os casos difíceis vão para a gente. Então, assim, cada dia é uma surpresa. Cada dia a gente vê um caso, né? Nós estamos precisando de dar uma ajuda em pessoas muito complexas, né? Mas a gente atende muitas mulheres com incontinência urinária,
mais a incontinência urinária de urgência, são as instabilidades do detrusor, né? E também as grávidas, né? Hoje, gestante tem buscado o atendimento porque os médicos obstetras entendem que uma mulher grávida ela precisa de fazer um trabalho, né? Não só postural, não só melhorando a condição física dela, mas também trabalhando o assoalho pélvico para que ela tenha menos laceração. Também, né, um assoalho pélvico flexível, forte, ele, sem dúvida, ele contribui aí para o desfecho de parto, né, período expulsivo. Quais as dificuldades a senhora encontrou assim, após ter se formado? Nossa, coitada de mim, eu encontrei muitas dificuldades, né? Primeiro, porque a profissão praticamente não existia. Então, eu trabalhei, hoje não pode, hoje por lei, isso é proibido, né? Uma questão ética do nosso conselho, mas eu tive que mostrar esse trabalho, que eu sempre acreditei nele, 5 anos gratuitamente, de graça. Porque como que você pode trabalhar em algo que não existe? Então, não existia essa área na fisioterapia. E aí eu consegui trabalhar numa instituição pública, na Santa Casa de Belo Horizonte, atendia as pacientes no leito, no pós-parto, atendia gestantes, né, principalmente os adolescentes, nós tínhamos um grupo de grávidas adolescentes, e assim eu fui introduzindo esse trabalho, muito difícil. Nos primeiros anos, eu encontrei muitos obstáculos, né, de todos os profissionais, principalmente dos médicos, e com a certeza daquilo que eu tinha na minha cabeça, que seria muito importante, não só na minha cabeça, mas eu tive a oportunidade de fazer um trabalho, uma visita na Alemanha, e eu vi o quanto as mulheres tinham esse serviço pago pelo Estado, né, pelo governo. E eu achei muito interessante, falei, gente, vamos levar isso para o Brasil. Então, eu tinha certeza que seria algo promissor. Então, trabalhei muitos anos gratuitamente nessa instituição, gratuitamente entre aspas, porque eu aprendi muito, né? Eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem um reconhecimento, a gente aprende, e eu sou grata a essas mulheres, né, que eu pude experimentar as técnicas nelas e ser tão bem sucedida. A partir daí, eu trabalhava em conjunto com esses médicos, não é que eu trabalhava em conjunto, eu participava das reuniões científicas, e todas as reuniões científicas, quando me era oportuno, né, falar alguma coisa, eu introduzia alguma coisinha assim sobre o trabalho para que eles pudessem conhecer. Até que um dia eu fui chamada para ser professora da Faculdade de Ciências Médicas, foi quando a disciplina ela entrou na grade curricular para que vocês pudessem estudar essa disciplina, com a reforma curricular de fisioterapia. Em 1985, essa disciplina tornou-se obrigatória no curso de graduação. Então, eu fui convidada para ser professora. Eu não estudei essa disciplina, eu sou autodidata, mas eu fui professora dessa disciplina. E com os ensinamentos, eu fazia apostila para os meus alunos. E um dia, conversando com um médico cardiologista que tinha uma editora aqui em Belo Horizonte, ele falou assim, Elza, por que você não pega essa apostila? Vocês vão transformar isso em livro? Eu falei, será? Ele falou, não, lá na minha editora, vamos transformar esse livro. E aí transformou no primeiro livrozinho que saiu. Eu achava que era só um livro que ia ter uma penetração só em Minas. Acaba que ele foi muito mais do que isso. E aí, logo em seguida, esse livro tomou corpo, ele cresceu, e outras editoras, a editora do Rio, que está com ele até hoje, a Guanabara Kuga, passou a editar esse livro, né? Então, hoje eu estou na 6ª edição, e ele tomou aí ele foi muito importante, né, para todos os fisioterapeutas e estudantes, e foi através dele que foi difundido isso aí nesse país todo, tá? Então, a gente começou a ter
notícias, né, de pessoas que usavam esse livro da Paraíba, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul. Então, isso aí me trouxe uma alegria muito grande. Mas, graças à cooperação de várias pessoas. Eu falo que sozinha nada aconteceria, né? Então, eu devo a essa expansão a todos os colegas que abraçaram essa causa, sejam os colegas que trabalham na prática clínica, sejam os colegas pesquisadores, né? Mostrando aí o quanto que a pesquisa ela veio dar identidade à nossa área. Como foi para a senhora, assim, começar a atuar numa área que nem existia, né? Que no caso Eu comecei porque na gravidez do meu primeiro filho hoje tem 45 anos. Na gravidez, eu tinha muita lombalgia. E meu obstetra falava comigo assim: isso é da gravidez, fica de repouso, que isso vai passar. Assim que o bebê nascer, isso vai passar. Eu estava no 5º mês de gravidez. E eu falava: gente, isso não é possível. Como é que eu vou ficar de repouso esse tempo todo? Foi aí que eu tive interesse de associar a cinesterapia com a obstetrícia. Eu comecei a estudar obstetrícia. E comecei em mim mesmo, fazer algumas técnicas, trabalhar para melhorar essa lombalgia. E comecei a ver que a grávida ela tem repercussões que são diferentes de uma pessoa não grávida. Então, foi aí que eu falei: olha, precisa-se de um profissional que tenha compreensão da obstetrícia, né? E que tenha uma compreensão também de todo esse conhecimento funcional, né? Nós trabalhamos com movimento e postura, esse é o objeto do nosso estudo. Então, através desse nosso objeto de estudo, é possível você modificar, né, certas condições de saúde que chegam até a gente, né? Então, foi através do movimento e postura que eu fui melhorando a lombalgia. Diferente de como nós, fisioterapeutas antigos, quando surgiu, né, os primeiros fisioterapeutas, eles eram técnicos, né? Eles faziam o que o médico mandava. E muitas vezes o médico tratava a lombalgia com recursos físicos, não é isso? Com ondas curtas, com recursos físicos. Era com recursos físicos que eles conseguiam tratar a doença, a lombalgia, a condição de saúde. E o olhar do fisioterapeuta, ele difere do olhar médico. O modelo médico, ele trata a doença. Nós tratamos o indivíduo, a função do indivíduo, né? O nosso olhar é a funcionalidade. E aí nós começamos a lutar por um espaço. Os fisioterapeutas queriam ter uma profissão autônoma, sem ser vinculada ao médico, e hoje a gente conseguiu isso. Em 1965, a fisioterapia foi reconhecida como profissão no Brasil, então ela é nova, né? E a partir daí a gente foi adquirindo uma certa autonomia. Dada essa percussão da senhora, tendo que não tinha em vista não tinha nenhum conteúdo, né, sobre essa área, quais conteúdos dentro de sala de aula foram importantes para a senhora? Pois é, gente. Eu acho que todas as áreas básicas, cadeiras básicas, elas nos dão muito conhecimento, né? Anatomia, fisiologia, cinesiologia, biomecânica, o quanto é importante a gente ter esse conhecimento, né? E associar isso às condições de saúde, por exemplo, em obstetrícia. Quando eu estou trabalhando como gestante, eu preciso de ter um certo conhecimento também, né? Acerca daquilo que impacta a vida dela, daquilo que ela traz para a gente também, né? Porque muitas vezes tem coisas que eu posso utilizar, algumas técnicas que eu posso utilizar numa pessoa não grávida, que eu não posso utilizar na grávida. Porque ali existe toda uma modificação, muitas vezes fisiológica, e outras impactando aí um recém-nascido, né? Um feto, que pode trazer consequências para esse sujeito.
Então, a gente precisa de ter um conhecimento básico, sim. A mesma coisa acontece com as mulheres com disfunção do assoalho pélvico, né? Isso aí. Anatomia, fisiologia, biomecânica são áreas, são cadeiras fundamentais. Os desafios profissionais que um fisioterapeuta ele encara durante a sua carreira, né? E como a gente pode superar isso? Olha, hoje vocês estão muito melhor do que eu, tá, gente? Muito melhor. Hoje os desafios são bem menores, né? Desafio ainda existe. Não vou falar que é tranquilo, que não é não. Mas é muito menos do que nós já vivemos. Agora, eu acho que o maior desafio é com a gente mesmo. Nós não conhecemos o que é que nós podemos fazer pelo outro. Eu acho que muitas vezes o fisioterapeuta ele dá tiro para todos os lados. Ele não entende qual que é seu real papel numa equipe interdisciplinar. Se a gente souber que nós somos diferentes de qualquer profissional, médico, da enfermeira, do educador físico, da doula, né? Se a gente entender que nós somos diferentes e fazemos diferentes e contribuímos para a interdisciplinaridade, nós vamos enfrentar muito menos desafios. Então, tem hora que eu acho que o desafio é nosso mesmo, de às vezes confundir o que realmente eu for fazer dentro dessa maternidade. Né? Então, para isso, precisa de conhecimento, estudar, porque quanto mais você tem conhecimento, melhor é para você se colocar, se impor numa equipe interdisciplinar. Então, eu penso que esse desafio existe, mas ele vem muito também da nossa falta de conhecimento, dos nossos poucos estudos, né? E entender que a gente contribui. A partir do momento que você está dentro de uma maternidade e que você contribui para diminuir a sobrecarga do médico, por exemplo, né? Trazendo aí observações que vão acelerar o processo do parto, né? Que vai trazer um desfecho bom tanto para a mãe quanto para o médico, você vai ser demandada. Eles vão gostar e eles vão demandar esse profissional. Agora, se você chega lá, você não sabe o que você vai fazer, você não sabe qual é a sua real contribuição, claro que nós não seremos demandados. Hoje, a Abrafismo tem conquistado politicamente projetos de lei, né? Então, a gente sabe que o Rio Grande do Norte é lei. Todas as maternidades contrataram um fisioterapeuta 24 horas. Mas, ao mesmo tempo que isso é muito bom que é lei, nós precisamos de fazer valer essa lei. E valer essa lei está nas nossas mãos. Se a gente não souber mostrar para a equipe qual que é o nosso papel, o que nós podemos fazer para contribuir com a equipe, nós não seremos demandados. Então, eu acho que agora a questão da valorização ela está nas nossas mãos. Estudar, saber qual que é o nosso papel é fundamental. Verdade. Quais são os pontos positivos e os negativos na carreira? Pontos positivos para mim são todos. Todos são positivos. Eu acho que é porque eu faço o que eu gosto. Então, eu não vejo nenhum empecilho. Vocês veem que eu marquei com vocês esse horário? Porque eu fico na clínica até esse horário. Adoro. Atendo com prazer. Depois eu vou dar retorno para os médicos que me encaminharam os pacientes, que eu acho que faz parte, né, dar retorno daquilo que você viu, né, falar para eles qual que é a sua proposta, e depois você dá um retorno na finalização, né? Então, eu acho que isso aí não é desafio. Chegar em casa tarde, para mim, não é desafio. Chegar em casa e ainda ter que ler um artigo científico de qualidade, para mim, não é desafio. Eu acho que isso é dever. Então, eu vejo que isso aí é dever. Nós devemos continuar sempre estudando. Eu tenho 70 anos de idade, eu atendo consultório, e se eu atendo, eu tenho que ter responsabilidade de estudar continuamente. Porque estudar é ter ética com o meu paciente, é ter ética com os profissionais que atendem fisioterapia,
né? É ter ética com a minha profissão. Então, a gente precisa estudar. Então, eu não vejo nada que é desafio. Para muitos, desafio é ter que estudar. Para muitos, desafios é sair da clínica e ainda ter que dar um retorno para o médico. Para mim, isso não é nada de desafio. Então, está difícil eu falar com vocês quais são os desafios positivos e negativos. Negativos eu não vejo. Engraçado, né? Não consigo ver, não. Pode ser que depois você me fale de um desafio para eu te falar, pode ser. Se vocês me apontarem algum desafio, eu posso ver se é realmente ou se não é, tá? Mas a sua resposta foi perfeita. Né? Dada todas essas realizações na vida profissional da senhora, a senhora tem novos projetos, algum objetivo? Até morrer, eu gostaria de estar atuando, né? Claro que na hora que eu sentir que eu estou esquecendo, que eu não estou coerente com aquilo que eu estou ouvindo, eu sou a primeira a falar, chegou, parou, parei, não quero mais. Mas eu gosto muito do que eu faço, acho que eu ainda tenho muito gás, estou aqui conversando com vocês, com uma certa coerência, né? Então, eu acho que eu tenho muito gás para passar ainda, eu tenho muito que ajudar as pessoas, fico muito realizada quando eu ajudo, tiro uma pessoa de uma situação ruim e devolvo a ela qualidade de vida. Então, eu pretendo continuar. Tenho sempre estudado muito, participado de palestras em congressos, acho que eu tenho ainda uma contribuição grande a fazer. A senhora poderia citar um acontecimento que marcou muito a sua carreira profissional? Negativo ou positivo? Positivo. Positivo é desde que eu comecei, desde que eu escolhi essa área por opção pessoal, né, por um problema pessoal, começou pelas minhas deficiências, e essa caminhada que eu percorri. Então, isso para mim é muito positivo. Negativo, se é que é negativo, foram os obstáculos, claro, que eu enfrentei. Imagina que eu não era reconhecida, não só valorizada como profissional, mas a fisioterapia não era reconhecida como profissão. Então, eu tive que vencer muitos obstáculos. Chegava no hospital, cumprimentava os médicos, eles não me respondiam. Bom dia, é como se eu fosse um ET, né? Ninguém me conhecia, ninguém queria saber de falar um bom dia para mim, mas mesmo assim eu falava, um dia eles vão ver o valor do fisioterapeuta, não tem problema. E assim foram 3 anos. No terceiro ano, eu fui chamada por um médico, em pleno ano novo, para poder tirar uma paciente da sonda, porque ele ficou sabendo pela enfermagem que depois que eu estava lá, as pacientes quase não usavam sonda. E na época as sondas traziam muita infecção de urina. E as anestesias também tinham uma dose grande de morfina. Então, a bexiga ela custava funcionar. E o dia que ele me chamou, esse médico foi o médico que menos me cumprimentava, que um dia falou comigo, olha aqui, se acontecer alguma coisa com essas pacientes, eu vou te processar, porque esse serviço nunca teve aqui. E eu falei, o senhor não vai me processar, o senhor vai gostar, um dia o senhor vai ver o quanto que esse serviço vai fazer bem às pacientes daqui e, de uma certa forma, a toda a instituição. E aí, o dia que ele me chamou, eu fui cedo lá, no pleno ano novo, dia 1º, e trabalhei esse dia a manhã inteira, sorrindo, feliz, porque ali nascia o reconhecimento. Ali nascia o reconhecimento da fisioterapia e a valorização do profissional. Eu falo que os dois se juntaram naquele momento, porque aí a Elza, fisioterapeuta, ela pode contribuir com a enfermagem, com a medicina, com a psicologia. Então, a fisioterapia começou a ter um certo valor nesse dia. Então, eu dava pulos de alegria. E esse médico era um médico mais sério, ele era preceptor, professor dos residentes de obstetrícia, ele era bravo, ele tinha um livro, e a partir daí ele me pede para escrever um capítulo no livro dele. E quando eu fiz a segunda edição do meu livro, eu pedi para que ele escrevesse o capítulo de mecanismo do parto no meu livro. E assim nasceu a troca, né? A troca de conhecimentos,
entre um profissional e outro. Então, eu considerei isso um marco do reconhecimento. Fiquei muito feliz com o que aconteceu. A senhora acha que existe diferença entre os profissionais há mais tempo no mercado de trabalho, entre aqueles que estão se formando agora? A diferença, eu acho que tanto os antigos quanto os novos, eles têm uma coisa em comum. Eu acho que não acho que é só os antigos e os novos. O que eu vejo é que tanto os antigos quanto os novos, eles precisam de se atualizar, eles precisam de estudar. Os antigos são resistentes a fazer prática baseada em evidência. Os antigos acham que as técnicas que eles usavam, elas resolviam o problema do paciente. Então, ele tem um certo preconceito, uma barreira para aceitar técnicas que são já mais do que consolidadas na evidência científica. E os novos têm preguiça de ler artigos de boa qualidade. Ou é preguiça ou não sabem ler os artigos e nem querem procurar entender, né, como escolher um artigo de qualidade. Porque o que mais tem é artigo, né, gente? Artigo científico. Agora, saber escolher, né, entender qual é a relevância daquele estudo, você precisa estudar um pouquinho metodologia, né? Então, o que acontece? Eu penso que os dois estão precisando de entender o que é fazer prática baseada em evidência. Eu acho que isso aí é o que é mais comum entre os dois. Tá? Então, os antigos que não querem, que tem que desapegar um pouco, né, dessa minha prática clínica, porque a minha prática clínica é maravilhosa, né? Eu tenho um certo tabu por isso, a minha prática clínica já está cheia de vieses aí, né? Minha, né? Cheia de vieses, já começa por aí. Então, é desapegar desse lugar e os novos pararem de querer conquistar até as coisas mais imediatas, né? Agora tem o IA, todo mundo atrás do IA, né? É buscar na internet aquilo que vem mais rápido para você, sem um olhar crítico, né? Será que isso que eu estou lendo, isso que eu estou buscando, realmente não compromete o meu paciente, não compromete a minha profissão e os meus colegas? Eu acho que é essa a pergunta, tá? Dito isso, que conselho a senhora daria a alunos que estão se formando agora, imaginando a estar bem-sucedidos futuramente? Pois é, não desanime, a vida é uma construção, né? Não é amanhã que você vai estar cheio de dinheiro, isso é conquistado. Lembrando que se você correr atrás do dinheiro a qualquer custo, o dinheiro corre de você. O dinheiro é uma consequência do seu trabalho. Então, eu falo, se você gosta daquela área, qualquer área em fisioterapia, você pode ser bem-sucedido. Desde que você goste daquela área e que você, cada dia mais, faça com muita seriedade, estudando, 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 buscando habilidade, buscando habilidades, buscando habilidades. Não tem erro, né? Então, eu acho que juntar o conhecimento, né, a habilidade e atitude, ter atitude para começar, né, seja em qualquer lugar que for, né, tendo atitude, você terá o que todos nós buscamos, né, que é a capacidade. Eu acho que todo mundo quer ser capaz. Quando você é capaz, você é bem-sucedido. Tranquilo? Doutora Elza, antes de encerrar, a senhora gostaria de deixar um comentário ou algo para nos motivar, nós fisioterapeutas, né, que estamos aí precisando se formar, né, ainda falta um showzinho pela frente. A Pois senhora é. gostaria de deixar para Pois é, eu frente? acho que o que eu acabei de falar agora é motivador, Com né? certeza. É motivador, seja qualquer área, não precisa ser saúde da mulher, não. Qualquer área. Eu falo que hoje eu trabalho na clínica, né, com a Raquel, todas são bem-sucedidas, todas ganham muito dinheiro, compram carro, se sustentam, né? A gente tem muitos fisioterapeutas que se sustentam porque teve, acima de tudo, isso tudo que eu te falei.
né? Buscam conhecimento, buscam cada dia mais habilidade e atitude. Atitude ética, atitude de buscar realmente o que você acredita, né? Não desanime, gente, senão daqui a pouco vocês estão vendendo empada. É tão triste, né? Porque querem ganhar tudo em um ano é muito pouco. Não desanime, não. Estuda, né, gente? Estudar é a melhor coisa da vida. Tá? É isso. Doutora Elza, muitíssimo obrigada por ter nos dado um pouco do seu tempo, por ter topado estar aqui conosco, por ter partilhado das suas vivências, por ter nos ouvido. Muitíssimo obrigada mesmo, mesmo, mesmo. Eu que agradeço e espero que vocês não tenham ficado chateados com as minhas respostas, tá? Porque algumas respostas foram bem assim, reflexivas para puxar a orelha, tá bom? Foi perfeito. Doutora Elza, eu não sei se a senhora já ouviu esse dito popular, mas eu estou me sentindo um pinto no lixo. Né? Pois Estou é. tão por ter tido o prazer de estar conhecendo, porque eu lhe admiro muito o seu trabalho, ouço muito sobre a senhora através da minha professora Neila. Toda a aula da gente, que ela vai falar sobre fisioterapia pélvica, ela... Que bom. Dá um beijão nela aí. E outra coisa, lembrando que o COINFIO, que é o Congresso Internacional de Fisioterapia e Obstetrícia, em 2026 vai acontecer aí em Pernambuco. Olha, que boa. Em Pernambuco, o presidente é o Alexandre Delgado, ele é um grande pesquisador na área, e esse congresso ele leva mais de 500 profissionais, e o assunto vai ser só obstetrícia, tá? É em Recife. Eu tenho um cupom de desconto, porque eu sou chique, tá? Ele me deu, ele falou que eu sou a única professora do Brasil que tem desconto de 20%. Se vocês quiserem, eu passo para vocês o desconto, tá? Pode me Por passar. favor. Será em Sim. Recife, tá bom? Ok. Tá bem, Beijo muitíssimo para vocês, obrigada. viu, gente? Muito obrigado, obrigada. doutora Elza. O meu computador não ter dado certo aqui, tá? Não, tem. Um beijo. Tchau, tchau. Top, top. Foi top, Muito foi bom. top. Muito bom.